Bom dia. Bom, eu sou Marcos, eu sou aqui do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, do CPUSP, que é uma das instituições aí que faz parte da Rede Vidas Ativas, que é um coletivo de coletivos que se formou no final de 2020, com instituições, com redes, com pessoas que atuam com temas que impactam as pessoas e as sociedades a serem mais ou menos ativas, né? Então, tem coletivos de esporte, desenvolvimento humano, de atividade física e saúde, de mobilidade ativa, de mobilidade urbana, e já aproveito para anunciar das boas-vindas aqui, né, ao Corrida Amiga, Cidade Ativa, que iniciaram também a Redes, enquanto projeto Como Anda, que era uma iniciativa aí liderada pelas duas instituições, e que agora, individualmente, né, cada instituição per si aí, está retornando, né, a Redes, fazendo parte desse grupo de facilitadores que a gente chama do coletivo, né? Então, a gente vem fazendo 5 encontros por ano com convidados, e abordando temas aí que se relacionam com essas questões de possibilitar as pessoas a terem vidas mais ativas. Vamos lá, Douglas, e daí você já fala e já passa a palavra para o Will daí. Maravilha. Não, só acho que confirmar que a Natália é do Corrida Amiga, certo, Natália? Eu estou fazendo. Não, né? Então, a Natália do Corrida Amiga, né? A Silvia, que estou conhecida por muitos aqui também. A Natália, bem-vinda também. Eu não tinha feito associação em nome e a instituição. Então, a Natália e a Gabi participam, né, das duas instituições que o Marcos se referiu, aí a Gabi do Cidade Ativa, como eu falei logo que ela entrou, mas a Natália, desculpa, eu não fiz o contato imediato assim do nome com a representação do Corrida Amiga. Então, bem-vindos, a gente fica muito feliz de vocês estarem de volta, na verdade, e é isso, acho que vocês já conhecem um pouco do movimento, enfim, acompanharam durante um tempo, mas já tiveram aqui em outras reuniões, inclusive apresentando as instituições, né? Então, muito bom tê-las de volta, viu? E a gente, como eu digo, a gente é muito fã do trabalho de vocês na instituição, e que as nossas redes possam se misturar mais e a gente, como a gente brinca sempre, né, por essas bolhas aí, a gente encontrar sinergia nas coisas diferentes que fazemos, e muitas vezes muito convergentes também. Sem mais delongas, como diriam os mais velhos como eu, vai lá, Will, é contigo. Obrigado, Douglas, Marcos, aí para fortalecer aí, resgatar a nossa identidade. Esse encontro é um encontro muito especial. Acho que como cada encontro do Redes tem sido muito especial, né? Porque a gente se ocupa de pensar a nossa sociedade, pensar os desafios que ela nos apresenta, na verdade, né? Desafios que a gente está inserido também, porque a gente é sujeito de todas essas contradições que enfrentamos no cotidiano. E esse tema específico é um tema que, assim, eu vivo há muitos anos, né? E essa provocação de discutir esse tema, ela, na verdade, também é uma questão de muitas organizações, né? E eu só queria fazer só um breve resgate, que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, esse ano ele completa 20 anos, né, em julho. E essa é uma legislação, né, que aprovou, eu lembro na época, a norma operacional básica, né, e a gente começou ali, digamos assim, ter procedimentos do que é assistência social e o que não é, porque a gente vinha de um histórico na política de assistência social, que nasceu, enfim, o berço está lá nas ações sociais da igreja, mas no Estado moderno ela ficou muito associada, né, a políticas assistencialistas, ela virou moeda de troca na mão de esposa de prefeito, né, conhecido na história do serviço social como o damismo. E o Sistema Único de Assistência Social ele surge como uma política pública, né, para trazer, primeiro, ordenamento jurídico, trazer uma política contínua, de acesso universal, e prezando por critérios, né, e aí definindo qualidade. E nós que atuamos, né, no mundo do esporte, né, na educação pelo esporte, a gente
muitos de nós vêm da luta, né, pelos direitos da criança e do adolescente, do direito à moradia, do direito à assistência social, e esses encontros, né, entre política esportiva e política de assistência social, ele vem há muitos anos, assim, em diálogos, né? E a gente começou com essas perguntas, né? Qual que é o papel do esporte nessa proteção social básica, né? Ou até na proteção social especial, né? Então, a ideia hoje é a gente refletir um pouco, né, sobre como que está vinculada a essas ações. A gente tem 3 pessoas aqui que vão ajudar a gente nessa discussão. Muitos de nós têm as suas percepções também. Eu acho que vai ser bom para a gente gerar um debate, um momento de perguntas. Então, já fica o convite para todo mundo que está aqui também. Se tem perguntas, anota aí, né? E porque a gente vai discutir, né, os desafios que nós temos, né, desse diálogo dessas 2 políticas, né? E o esporte agora com uma política mais estruturante mesmo, né? A partir, né, da Lei Geral do Esporte, consolidando uma compreensão ampliada das AFES, né, das atividades físicas esportivas. E aí, para ajudar a gente, nessa conversa, tem 3 pessoas aqui convidadas, e a gente agradece muito cada um de vocês. Então, a gente tem o Lucas Zanopina, ele é diretor da divisão de fortalecimento de vínculo de idoso na Secretaria de Assistência Social de Praia Grande, né, aqui no estado de São Paulo. E ele também é delegado do CREF 4, aqui de São Paulo. A gente também tem Alessandro Lotti, ele é educador físico, profissional de educação física na assistência social lá da Praia Grande. Também ele é mestre e doutorando em ciências da saúde. E a Dani Ribeiro, já conhecida nossa aqui, do Redes, da Remes, ela é coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso, da Secretaria de Desenvolvimento Social aí do Estado, né, olhando, né, de uma visão mais ampla ainda, e conselheira do Conselho Estadual do Idoso, né? Então, são pessoas que estão atuando na política pública de assistência, e aí eu agradeço aí de antemão vocês terem aceito esse convite. A gente vai definir um tempinho aqui, né, de 20 minutos, até 20 minutos para cada pessoa, e vamos começar nessa ordem aqui que está na sugestão. Então, vou convidar aqui o Lucas para assumir aqui o microfone. E, Lucas, eu vou fazer só essa gestão do tempo aqui, como todo facilitador, tá bom? Para garantir o tempo de fala de todo mundo e a gente possibilitar aqui umas discussões também no final, a partir das perguntas que surgem. Então, gente, muito obrigado aí por terem aceitado o convite. Lucas, aí o microfone é seu. Valeu, Will. Quero agradecer mais uma vez, professor Douglas, a Dani, Jefferson e todos aqui presentes, principalmente em nome do Jefferson, que é um assistente social. Você também, né, Will? Um assistente social. Agradecer todos que estão aqui, que são da assistência social, que militam aí há anos sobre essa viabilidade de direito, esses ganhos. Mas eu queria chamar para abrir nossa apresentação e subir a nossa apresentação, o professor Alessandro Lotti, para a gente já começar na nossa apresentação. Professor Alessandro, se puder. Bom dia para todo mundo. Professor Douglas, um bom dia especial para a professora Eunice, minha orientadora, para o Carlos, meu amigo lá da Unifesp também. Deixa eu abrir aqui com vocês. Aí você passa, Will, o tempo para ele, tá? Ele vai começar aí com essa apresentação. Vou fechar meu microfone. Bom, gente, como o Will já nos apresentou, né? Estamos aqui hoje para conversar sobre o papel do profissional de educação física na política de assistência social. Mais especificamente sobre a importância e a relevância do reconhecimento do profissional de educação física na NOB-RH-SUAS, né, que é a norma que regulamenta as profissões que atuam na assistência social. Já fomos devidamente apresentados. Eu queria começar comentando um pouco com vocês como é que foi nossa aproximação com a assistência. Eu me formei em educação física,
todo voltado para atuar com saúde pública, né? A formação da Unifesp permite esse diálogo, né, com as políticas públicas, com a formação interdisciplinar para atuação multiprofissional. Tive muito contato com alunos e professores da assistência social, mas o meu intento era trabalhar com saúde pública. E aí, em 2016, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Praia Grande, prestei o concurso, tá? O município, né, tem administração direta ainda, prestei o concurso para trabalhar no programa da Academia da Saúde e recebi a missão e o presente de trabalhar na assistência. E como o Will já comentou, né, a política de assistência social, ela surge em 2004, 2005, na ideia de reordenar, de efetivar mesmo a política de assistência social como um empenho nacional. Padronizar certas ações, certos serviços, romper principalmente com a caridade, né, com aquela noção do assistencialismo. E a assistência social, ela faz parte, ela compõe, né, o tripé da seguridade social, que são todas as políticas envolvidas na defesa, né, da dignidade humana, dos direitos humanos aqui do Brasil. Eu gosto de representar a seguridade social a partir desse desenho, porque se vocês observarem, formam um escudo, né? Tanto a saúde pública, tanto a previdência social e também a assistência social, se estiverem bem alinhados, bem fortalecidos, formam um escudo de defesa, né, do cidadão. Na assistência social, uma das frentes é a proteção social, dividida em proteção social básica e proteção social especial, de média complexidade e alta complexidade. Isso é semelhante ao que acontece no SUS, né? Atenção básica, atenção especializada, terciária. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos partir do nosso lugar de fala, né, Lucas? Sobre os serviços socioassistenciais para as pessoas idosas em Praia Grande. É onde nós atuamos, né? Então, exemplos desses serviços: proteção básica, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Lembrando que a proteção básica são serviços destinados para prevenir que essas pessoas sofram, né, com perdas de direitos, com violações, e a convivência é um importante instrumento para isso. Média complexidade são pessoas que já estão com algumas questões de violações de direitos, de perdas sociais, mas que elas ainda têm vínculos familiares, ainda têm uma rede de apoio familiar, pessoal. E nós temos o serviço de centro-dia para as pessoas idosas. E de alta complexidade são pessoas que já estão bem expostas a essas violações e problemas, mas elas não têm vínculos familiares, vínculos comunitários, então elas necessitam de um apoio institucional maior, elas estão institucionalizadas, né? No nosso exemplo, são as ILPIs, aqui especificamente o Lar São Francisco. E onde que a educação física transita nisso tudo? Ou ela pode transitar, né? Isso não vou dizer desde sempre, mas desde um bom tempo essa aproximação já vem ocorrendo, mas é de forma não instituída, né? É uma forma um pouco não reconhecida, porque os centros de convivência, desde antes da tipificação dos serviços, desde antes do SUAS, inclusive, já existiam centros de convivência e sempre tiveram atividades físicas, né? Grupos de atividade física. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês os exemplos de Praia Grande. Proteção social básica, o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, no nosso caso em específico, pessoas 50 a mais, né? Conseguimos abarcar as pessoas 10 anos antes de serem efetivamente consideradas pessoas idosas. É o programa Conviver, são 8 unidades distribuídas pelo município, são disponibilizados grupos de convivência, mas é uma presença muito forte, todos existem grupos de convivência a partir da atividade física, e o profissional de educação física ele é peça-chave. Promove saúde, promove encontros, a convivência cotidiana vai se constituindo como forma de trazer essas pessoas para a atividade, é uma porta de entrada para o serviço, é uma forma de convivência,
é uma forma de garantia de segurança de convívio, tirando ela do isolamento de casa para participar das atividades, ela está formando redes de vínculos, redes de apoio entre as próprias pessoas. Isso depende de um profissional com uma postura acolhedora, né? Vão se formando redes de cuidados a partir disso, tanto entre as pessoas, mas também com a instituição e com o profissional. Eu queria comentar que a atividade física ela acaba sendo uma porta de entrada muito importante. Eu tenho exemplo de pessoas que vieram fazer atividades comigo e se descobriram coralistas, se descobriram participantes de aulas de artesanato, de alfabetização. O que trouxe elas para dentro do Conviver foi a prática de atividade física. E em 5 das unidades tem o serviço de centro-dia para as pessoas idosas, que funciona compartilhado, em espaço compartilhado com o Conviver. Então, essas pessoas estão, né, no contexto ali da atuação também, e acabamos desenvolvendo atividades mais específicas, não para as pessoas do centro-dia, mas pessoas do centro-dia e outras pessoas da comunidade que tenham um perfil parecido, né, de apresentar algum grau de dependência, de ter algumas questões de saúde que iria impossibilitar elas de participar de outros grupos, né, precisam ali do auxílio de tecnologias de locomoção, andadores, cadeira de roda, bengala, e o cuidador, tanto o cuidador pessoal, né, o cuidador familiar da pessoa, ou o cuidador da instituição, os cuidadores são peças-chave para essas atividades poderem ser desenvolvidas. De certa forma, acaba sendo já uma atuação multiprofissional nesse contexto, porque precisa deles tanto pelo vínculo, né, com as pessoas idosas, tanto no auxílio das atividades. Vocês veem aí nos exemplos, né, nas fotos, são atividades lúdicas, mas também tem seus momentos de alongamento, de fortalecimento. Acaba sendo uma experiência bem gratificante. Agora, a novidade, desde ontem, né, na unidade que eu trabalho, começou o grupo de capoeira, e alguns deles têm participado também, capoeira adaptada para as pessoas idosas. E proteção social especial de alta complexidade, nossa ILPI municipal, é o Lar São Francisco de Assis. Eu já começo dizendo que essas imagens são para exemplificar, mas não são as imagens nossas, porque, como eu comentei, as pessoas elas estão institucionalizadas e aí é uma série de burocracias para conseguir autorização para poder divulgar as fotos dessas pessoas. Mas essas fotos, elas exemplificam muito bem as atividades que ocorrem na ILPI. São pessoas também com dificuldades de locomoção, questões de saúde, e elas estão institucionalizadas, como eu comentei, sem vínculos familiares, muitas entregues, né, à depressão, à imobilidade, ao isolamento. Isso acarreta diretamente na saúde delas. Não é porque elas vivem num coletivo ali dentro, não é que elas vivem em quantidade ali dentro, que elas têm uma boa relação entre elas. Então, eu percebo que esse tipo de atividade tem um poder muito grande para desenvolver o sentimento de grupos, né? E eu também gostaria de comentar que se vê nessas fotos a presença muito grande do profissional de fisioterapia, sem diminuir a importância disso, mas é um espaço que o profissional de educação física também poderia estar incluído, né? Vide a nossa experiência. Quem trabalha com atividade física também, né? Principalmente é o profissional de educação física, não só com a vertente terapêutica, mas também propor novas experiências, novos aprendizados, novas vivências e o trabalho em grupo, né? E outra coisa importante também para ressaltar é que nas outras 2 experiências, as pessoas vêm até nós procurar por atividade física. Nesse tipo de instituição, nós temos que ter um respeito muito grande, porque nós adentramos a residência dessas pessoas, ainda que seja uma residência coletiva, né, municipal, uma instituição, nós entramos lá para trabalhar com elas, então tem que ser uma aproximação muito respeitosa. Também precisamos muito do cuidador social aqui nesse contexto, né? No caso, já é o cuidador da prefeitura, para trazer essas pessoas para a atividade, para estimular essas pessoas, dar um apoio, lembrando mais uma vez que muitas têm problemas com mobilidade.
E agora eu chamo o professor Lucas, que vai explicar o background disso tudo para vocês. Bom, agradecer ao professor Alessandro, ou professor Lotti, como muitos artigos falam, parabéns aí pela explicação. Professor, a gente pode ver, né, e todos que aqui estão assistindo, que o professor de educação física, ele está no eixo central, o profissional está no eixo central. Então, ele é conhecedor daquele idoso. Precisa ser. Eu gosto muito de citar Gobo, que fala que o envelhecimento é um fenômeno. Não trata só dos declínios da questão fisiológica, metabólica, ele fala que é um fenômeno. Então, ele engloba questão psicológica e social. E quando a gente olha esse profissional olhando, identificando possíveis vulnerabilidades daquele usuário, possíveis riscos de quebra de vínculo, ele consegue ali articular o grupo, criando ambientes com empatia, ambientes que vão favorecer o trabalho colaborativo, um trabalho de cooperação. E assim como o professor Alessandro colocou, vai gerar, naqueles primeiros slides ali, o apoio mútuo. Então, isso traz ali para o profissional a visão de educador, né? Essa visão que sai daquela bolha. Então, o profissional de educação física, que está naquela esfera do esporte, que é alto rendimento, que engloba a aptidão física, ele sai dessa bolha e aí ele precisa ter a questão mais da orientação, do ensinamento. O ensinamento que eu coloco aqui, até faço menção ao nosso Freire, né, Paulo Freire, que fala que não é uma educação bancária que a gente deposita, existe uma troca, né, nesse conhecimento, nessas experiências, ainda mais com o longevo. Então, esse usuário faz uma troca e a gente coloca ele, através de muitas atividades, ele como protagonista da sua história, uma riquíssima história. Então, tudo isso vai gerando uma autonomia e uma independência. Lembrando que isso está preconizado na PNAS, né, na Política Nacional da Assistência Social. Então, ali ele é mediador de conflitos. A gente sabe que tem rusgas ali naquelas brincadeiras, um quer aparecer mais, né, professor? Quer colocar aquelas brincadeiras. Então, o professor, ele acaba de uma forma muito sutil, através de atividades, resolvendo problemas, articulando, fortalecendo vínculos, formando uma rede de cuidado. E aí eu coloco essa rede de cuidado, como o professor colocou naquele slide primeiro, né? O senso de compromisso, senso de pertencimento daquele espaço, daquele grupo. Muitos usuários perdem os seus parentes, né? Moram juntos. A gente tem um dado aí de 76%, quase 80%, na verdade, onde o usuário ele mora sozinho, e aí uma porcentagem de 40% mora com seu companheiro. E aí o companheiro a gente não consegue identificar. Quando a gente fez um Google Forms lá com os nossos usuários, são mais de 7 mil atendimentos, a gente colocou ali 40% mora com seu companheiro. Que companheiro? É um pet? É uma pessoa? Então, assim, a perda, né, que a gente sabe do processo do envelhecimento, a perda principalmente do sexo masculino. Então, a gente perfaz aí de quase 90% da caracterização da feminização, né? Isso é um desafio colocado em muitos artigos. Então, a gente tem isso como desafio. E entra nessa questão da articulação a questão do trabalho interdisciplinar, que a gente muito viu nas fotos que o professor postou. Um trabalho em rede, que eu posso colocar aqui até um adendo do que o Lima e colaboradores em 2020 colocou, né, nessa imagem ilustrativa. Vai muito além, vai num trabalho também intersetorial. E aí, depois, no final, a gente gera um debate, e o professor Alessandro, a gente coloca um senhor que teve um problema, e a gente coloca para essa discussão. E gerando todo aquele acolhimento, esse trabalho multiprofissional, intersetorial, a gente consegue chegar na saúde plena desse usuário longevo. Pode passar, professor. E chegamos, mediante a todas essas vivências, qual o cenário
que nós temos dentro dessa nova política pública da assistência social. Pode passar, professor. Então, eu trago aqui o estudo do professor Douglas e colaboradores, nossos amigos aí, Silvio e colaboradores, 2024/2025, né, professor Douglas? Porque eu e o Ale estavam num embate aqui, que foi publicado no dia 30 aos 90 do segundo tempo. Então, a gente achou muito incrível esse estudo e, por ser um espelhamento, o SUAS é um espelhamento do SUS, a gente trouxe esse estudo de políticas públicas aqui para um debate rápido, né, mas correlacionando com a política pública da assistência social. Então, a resolução dos 218 de 97 já aponta o profissional de educação física dentro da saúde, lembrando que os marcos legais de reconhecimento nacional foi na 9696/98, na lei também derrogada, né, alterada para 14386 de 2022, onde coloca o profissional com as suas prerrogativas, né, e seus amparos legais. Olha a importância. E aí nós vemos muitos avanços, ganhos das políticas públicas, Programa Mais Educação, que eu destaco, 2007, 2017, e nós temos aqui em 2020, e aí eu trago na memória o professor Valdecir, que está lá na Europa, nem sei se está me assistindo, que é amigo do professor Douglas e outros aqui. Professor Valdecir, com outros amigos, colaboradores lá em Brasília, acabou ali em estudos, muitos estudos, criando ali a CBO 2241-40, aonde coloca o profissional de educação física nessa equipe multidisciplinar. E nós podemos finalizar e passar para o próximo slide, colocando a situação dos muitos e muitos financiamentos dentro da saúde. Então, repasses, principalmente nessa última que nós vimos, a gente tem um repasse de verbas para incentivo dessas atividades físicas. Mas qual é o cenário dentro da assistência social? O professor Lotti, nessa brilhante artigo, ele esmiuçou ali muitas questões em 20 editais de 2013 a 2019, ali os profissionais de educação física tendo chamamento legal dentro da assistência social, no qual até o professor Alessandro Lotti está incluso. Então, quando ele falou, eu pensei estar indo para a academia de saúde, porque foi o mesmo chamamento, a saúde fez um concurso junto com a assistência social, que entrou num processo filhote, e eu estava entrando na assistência social, eu era até então do esporte, em 2016, 2015, 2016, e eu estava entrando, e quando deparei com essa situação que eu achei formidável, eu já trabalhava com idoso, e aí eu ganhei esse corpo, eu ganhei essa militância de lutar pelo profissional de educação física, e esse artigo traz muitas vivências do CRAS à alta complexidade. Isso, a gente fala em nível Brasil, tá? Então, o que acaba acontecendo? Pode passar para o próximo slide, professor? Então, a gente pode correlacionar aqui as questões do artigo do professor Douglas, da inatividade, cerca de 300 milhões gastos nas internações no SUS em 2019. Gente, e trazer esses dados junto com o estudo do professor Lotti, onde ele aponta que o Censo SUS, que é o IBGE da assistência social, fala que 2018 tivemos 8.456 centros de convivência. Quase, aproximadamente, eu vou colocar aqui, 7.000 atividades físicas esportivas, 6.000 jogos e brincadeiras. Professor Douglas, que fez esse artigo junto com outros colaboradores, esses 300 milhões seria muito maior, viu? Seria muito mais. Então, o que a gente precisa é intensificar esses trabalhos, porque o profissional de educação física, ele não está legitimado. Porque quando a gente faz o levantamento do Censo SUAS, nós temos 11 profissões, onde psicólogo, advogado, pedagogo, e aí vai, outros,
E o profissional de educação física não está. Ele entra como outros, olha só, como outros em nível superior. Isso traz marginalização. A gente está falando de questões até de um incentivo, não da linha direta, mas sim de OS, de terceirizações, incentivo. Então, assim, a gente não pode ser favorável à informalidade. Se a gente vê muitos ganhos na saúde, onde foi espelho para os SUAS, por que não dentro da assistência social? Pode passar, professor? E aqui eu peço permissão ao Will, ao Jefferson, que são assistentes sociais, e muitos outros que estão aqui assistindo, o ponto X, que também são os ganhos da assistência social. O Will abriu brilhantemente falando sobre o assistencialismo, a caridade, o damismo. Então, isso, bem mais de 100 anos, a gente tinha isso, era favorecido porque tinha aquela questão da troca, e aí veio a nossa Carta Magna, brilhantemente, e coloca ali a viabilidade de direito, em 1988. Só que a gente faz um salto, né? A Carta Magna já colocou a questão da descentralização. Aí, em 2004, vem a tipificação do SUAS, com a Política Nacional da Assistência Social, tipificando, colocando esses 11 profissionais. E nesse caminho a gente continua percorrendo descentralização. Qual o futuro das novas profissões? Lembrando que, em 2023, esse profissional, junto com o professor Alessandro e outros profissionais ali da assistência social da Praia Grande, a presidente Abinoan, na época, assistente social, nos permitiu, quanto CREF, quanto delegado, participar das pré-conferências, que são os debates, né? A voz da sociedade civil quanto a melhorias. E 2023, que foi a 13ª conferência, veio com que SUAS queremos, né? Com um tópico, que SUAS queremos. E aí os profissionais, junto com a sociedade civil, colocou brilhantemente e avançou. Pode passar, professor? E avançou a nossa pré-conferência, as nossas propostas avançaram. Eu sei que teve mãos e vozes de outras cidades, porque chegou na nacional. Isso é um recorte da plenária final da Conferência Nacional da Assistência Social, onde coloca o profissional de educação física e outras profissões. Você vê, os cuidadores também estão, que o professor Alessandro Lotti colocou aí em algumas fotos, naquele trabalho multiprofissional. Ele está aqui também para ser reconhecido. Então, a gente, quanto CREF, e o Lucas, porque assim, a gente tem que olhar o CREF também, uma pizza multifacetada, pizzas de tamanhos, às vezes, generosos, até para a área fitness. Se tiver alguém da área do CREF aqui, vai me puxar a orelha, mas é verdade. A gente tem pizzas com pedaços grandes, fatias grandes, generosas, da área fitness e políticas públicas. Nós temos alguns profissionais que militam. Eu, junto com o professor Maurício, professor Helder e alguns outros, somos poucos ali, mas a gente a gente grita. Como o professor Douglas falou no começo da nossa reunião, às vezes a gente dá umas cutucadas, né, na porta, porque é necessário a gente avançar, porque aqueles 300 milhões vai ficar muito caro, vai ficar muito maior. Isso vai refletir para a situação privada também. Professor, pode avançar. Então, nós fomos a Brasília, somos chatos. Eu sei que até a Dani colocou que já tem esse contato, mas a gente resolveu deixar formalizado. Então, nós colocamos lá como que está. Reunimos todos os documentos, né? Principalmente essa plenária de 2023, a 13ª Conferência Nacional, e abriu um processo. Olha ali o número. Está aberto o processo para acompanhar essa tipificação. Pode passar, professor? Começamos aí nesse caminho de esperança, né? Você vê que o semblante até mudou do rapaz aí com uma esperança. Começou nas pré-conferências,
Momento. Lubrificar aqui um pouquinho. E a gente começou nas conferências e foi avançando, chegamos no gabinete do ministro Wellington Dias, que nos recebeu bem, protocolou, né? Colocou ali, abriu o processo. Chegamos, batemos na porta da Secretaria Nacional da Assistência Social, que nos devolveu ali um e-mail falando quais tipificações são atribuídas a esse profissional dentro dos serviços socioassistenciais. Eu, professor Alessandro Lotti, professor Valdecir, tecemos muitas ideias e dentro de um mês a gente respondeu, deu uma carta-resposta já tipificando, falando quais as atribuições, principalmente colocando a questão da viabilidade de direito, lembrando que as atividades físicas são elitizadas, uma grande parte está na esfera privada. E aí eu faço um link com um estudo do professor Douglas, que colocou ali uma menção frente à questão do estudo das atividades físicas terem um aumento, mas isso não foi aferido com a população mais vulnerável. Então, professor Douglas e colaboradores, está aí, o Censo SUS pode ajudar a aferir esses dados, né, e correlacionar esse número de atividades físicas feitas com essa população mais vulnerável, lembrando que a vulnerabilidade, ela não é só que a gente debate muito aqui na Praia Grande, não é só a questão financeira, é a questão social. Tem muito idoso numa cobertura, morando sozinho, e tem essa vulnerabilidade, a gente acaba descobrindo nesses informes, nesses questionamentos, nesses Google Forms, essas pesquisas que a gente faz interna. Então, a gente precisa dar essa atenção também, porque há muitas famílias que quebram os vínculos, estão no exterior e nem aí para essas famílias ou para esse usuário, e a gente precisa estar ali, porque senão acaba sobrando para nós, vai direto para a instituição de longa permanência. E aqui eu coloco aqui um adendo de novembro de 2024, onde a gente começou uma aproximação, conversas com o Jefferson, com a Dani, através de um curso onde o professor Douglas estava, e foi uma peça-chave para nós, essas aproximações, o network, assim como essa que está sendo, vai ser mais uma peça fundamental para a nossa construção. Pode passar, professor? E aí chegamos nas nossas considerações finais, que eu vou chamar aqui o professor Alessandro para a gente tecer. Então, a gente vê, né, professor Alessandro, as intervenções das atividades físicas em muitos serviços socioassistenciais, mas ele não está tipificado, né, professor? Sim, sim. As intervenções com atividade física, elas fazem cada vez mais parte da rotina dos serviços socioassistenciais, não só os de proteção básica, né? Mas isso não é reconhecido ainda, né, Lucas? Perfeito, perfeito. Como a gente colocou lá no início, isso vai além da aptidão física, daquele rendimento, daquela bolha, quebra aquela bolha, e tem uma postura mais de acolhimento. Até num dos teus artigos você coloca como ginástica social, e através dessa ginástica social, nós somos meio, vejam só, nós somos meio, e nós construímos essa rede, essa articulação ali através. Então, a gente precisa ampliar essas experiências, essa valorização dos espaços públicos de convivência através da tipificação, né, professor Lotti? Porque sem orientações técnicas por parte da política pública ou mesmo da formação superior, não tem um consenso de como essa atuação na assistência ela tem que acontecer. A pessoa se forma, vai lá trabalhar, muitas vezes acaba tendo uma orientação de trabalho mais padrão, voltada para o rendimento, voltada para a aptidão física, e não desperta a atenção do profissional para essas questões sociais, que são muito importantes. Então, a partir do momento que a profissão adentrar, oficializar dentro da assistência, novos estudos, novos empenhos, novas discussões acerca do papel desse profissional vão poder ser mais aprofundadas, né, melhores estabelecidas, para assim poder
constituir um horizonte de atuação que seja contextualizado com assistência social efetivamente. Perfeito, perfeito. E fazer um adendo, professor Lotti e professor Douglas, se vocês me permitem, a gente tem aqui uma situação que a gente fala, não se faz política pública sem orçamento, sem repasse, sem financiamento. Então, a gente tem ali, precisa de representatividade. Não tem como fazer política pública sem verba e sem representatividade, porque senão vira mero discurso político. A gente está permeando, está na informalidade, está na boca de, principalmente na época eleitoral, a gente vai ver isso aí ano que vem, e outras. Só que a gente precisa entender e melhorar isso, tipificando esse profissional, para deixar de ser discurso e para ação efetiva. Aqui em Praia Grande, a gente tem questões financeiras municipais muito boas, onde a gente consegue viabilizar passeios, onde a gente consegue trazer eventos que vão chamar outros idosos. Nós estamos permeando mais de 70 mil idosos aqui no município. Então, gente, sem verba, sem dotação orçamentária, a gente não faz política pública. Não adianta tipificar e não ter um repasse federal frente às ações. Você vê que a saúde, volto a falar naquele estudo do professor Douglas, todos aqueles ganhos, todos aqueles investimentos de questão de política pública plena, porque tem verba. Então, houve avanços. Então, se o SUAS quer avançar realmente quanto política pública, ele precisa viabilizar um pouco mais de recursos frente a essas questões e viabilizar nós, como profissionais, e outros profissionais que a sociedade civil já clama por isso, né, na conferência, e provavelmente nesse ano nós temos ano de conferência, vai ser clamado novamente, e aí eu peço a ajuda dos demais colegas para que isso seja efetivado, né? Então é isso, né, professor? Eu acho que esse é o nosso bate-papo. Não sei se alguém quer fazer algumas considerações, que é nossas referências, né, professor? E o nosso contato, agradecer aí, né, professor? Deixo aí a palavra final para você. Bom, agradecemos, né, a presença de todos e contar com a colaboração de vocês, né, para divulgar essa ideia, para promover cada vez mais o profissional de educação física para assistência, não pensando só também na reserva de trabalho, né, ampliar o campo de trabalho para o profissional de educação física, mas principalmente brigar por um espaço que já é nosso, né? Apenas seremos reconhecidos. A partir disso, quem sabe ter mais concursos públicos para a educação física, ter capacitações, formações, inclusive se constituir num campo de estudo e de especialização. Então, obrigado todo mundo pela presença. E aí entra numa outra esfera, né, Ale? Dessa questão dos avanços frente às graduações. Então, o ensino superior vai precisar se moldar, porque hoje o que ele joga no mercado são profissionais um pouco rasos, né? E aí não tem essa matéria, não tem especialização, a gente precisa procurar outros meios, então a gente precisa se aprofundar mais, ter mais vozes aí nesse diálogo. Valeu, gente. Muito obrigado, professor Lucas, Alessandro, muito obrigado por trazer um pouco, né, de iluminar um pouco esse caminho para a gente. Tem pessoas aqui que já deixaram algumas perguntas, mas eu vou pedir, a Márcia também estava, acho que, com a mão levantada, eu queria, tem a Dani para falar, Márcia, será que dá para aguentar? Ou você anota aí para a gente faz um bloco de discussão ampliado, tá bom? E você já é a primeira, que você já está com a mão levantada. Dani, é com você. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez, gostaria de agradecer a Redes. Aqui eu só vejo profissionais que eu admiro profundamente. Nem sei o tanto que eu tenho para colaborar aqui, porque, olha, isso aqui é um
é tipo o último diamante que foi achado em Minas Gerais, assim. Essa rede é muito valiosa, né? E hoje eu trouxe uma pessoa muito valiosa para falar junto comigo, né? Que é o Jefferson. Nós somos aqui uma dupla, batalhando incansavelmente pelas questões da pessoa idosa. Então, assim, é muito interessante, né? O professor Douglas, na verdade, acabou trazendo a questão do profissional da atividade física no âmbito do SUAS, mas com um recorte muito específico. Eu não sei se esse era a intenção, viu, Douglas? Mas a gente trouxe o Lucas, né, e o professor Lotti falando sobre o profissional da educação física no âmbito do SUAS para pessoas idosas. O Teco Porã tem lá o programa Viver Melhor, que é voltado para pessoas idosas. E aí você me convida para falar, né, no âmbito do SUAS no estado. E aqui a gente também trabalha com a questão da pessoa idosa. Então, assim, não, obviamente, descredenciando e diminuindo as questões para outras faixas etárias, a primeira infância, as pessoas adultas, né? Porque se a gente for falar de atividade física, de uma forma geral, principalmente para as pessoas que estão aí no seu contexto ainda do trabalho, a gente vai ficar horas falando sobre o tempo residual e o quanto as pessoas estão cada vez mais adoecidas e sedentárias por não terem oportunidade de estarem nesses espaços. Por mais que as academias estejam lotadas, a gente vê que uma pessoa que acorda às 4 da manhã para chegar às 8 no trabalho, ela não vai ter tempo de fazer uma atividade física, né? Então, assim, nós temos aí um universo de desafios voltados às pessoas terem práticas corporais, principalmente nas grandes cidades, porque só aqui no meu trabalho, tá? A gente trabalha no centro da cidade. Tem pessoas que moram a 2 horas, 2h30 daqui, pegando vários modais para chegar aqui, né? Então, o desafio da atividade física, eu acho que ele perpassa todos os ciclos de vida, né? E, bom, quais são as nossas contribuições relacionadas a essa questão, né? Eu já vou começar falando exatamente da formação desses profissionais, né? Eu vou fazer alguns links com uma reunião que a gente acabou de voltar, gente, de Brasília. Não, Brasília não, na Paraíba. Eu e Jefferson, nós representamos o Estado de São Paulo na rede de gestores estaduais da pessoa idosa, tá? Em direitos humanos. Tá? Então, a gente tem esse privilégio de, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, participar de uma rede que está ainda engatinhando, mas com proposições muito interessantes a princípio de troca de experiências e apoio mútuo para as questões das políticas públicas voltadas à pessoa idosa, né, em âmbito nacional. E aí, isso traz, a princípio, os direitos humanos, mas traz o SUS, o SUAS, a educação. Eu já sugeri, inclusive, que o Ministério do Esporte pudesse fazer parte em alguma reunião. E assim que essas reuniões forem acontecendo, se vocês quiserem participar, as reuniões são abertas. Existem reuniões presenciais e reuniões online também, né? E aí, Alessandro, é verdade. A formação desses profissionais, as próprias universidades privadas, elas já colocam, principalmente esses jovens, para trabalhar. Parece que só existe um tipo de trabalho para o profissional da educação física, que é o personal. É o personal kids, é o personal para adulto, é o personal para pessoa idosa, o atendimento domiciliar, é tudo personal, né? E isso é muito preocupante, porque você personaliza tanto o atendimento dessas pessoas que você não pensa mais na coletividade. E quando você conversa com outros colegas, principalmente as pessoas mais novas, sabe o que elas falam? Gente, eu falo isso porque eu estou em formação ainda. Olha, por que eu vou trabalhar no SUS? No SUS paga tão pouco. Por que eu vou lá trabalhar com coletivo? Não, eu quero trabalhar com gente rica, eu quero ganhar dinheiro.
Mas essas próprias pessoas que estão fazendo essa formação, elas estão vindo das periferias. Porque a gente sabe muito bem quem que é o perfil do profissional, desse aluno que está na universidade privada, né? Então, essa já é uma primeira reflexão que eu trago para vocês, porque quando você fala assim, poxa, eu gostaria de prestar um concurso no SUS, eu gostaria de prestar, eu estou falando isso da minha experiência. Quando você começa a buscar essas oportunidades, elas são extremamente escassas, né? Aí, conversando com uma técnica do SUS, nessa última reunião na Paraíba, ela falando sobre a rede, né, que o SUS atende, né, nos territórios, e fala de CRAS, de CREAS, e aí ela chega na Academia da Saúde. Eu falei, tá bom, linda, mas e o concurso? Aí ela fala de novo, os profissionais da educação física, eles não querem trabalhar nessa área. Aí a gente acaba dando mais ênfase ao profissional da fisioterapia. Eu falei, então o profissional da fisioterapia, ele tem mais afeto, ele está mais ligado a isso. Falei, mas aí a gente tem um problema. Porque o profissional da fisioterapia, ele não está trabalhando com a promoção e com a prevenção. Ele já está trabalhando com depois que aconteceu. E aí, Lucas, eu trago o dado de vocês, que é o seguinte, 300 milhões... Cara, 300 milhões a gente faz muita coisa. O Brasil não trabalha com prevenção. O Brasil tem um problema muito sério em trabalhar com promoção de saúde. Quem que vai trabalhar com promoção de saúde? Somos nós, profissionais da educação física, e eu já me incluo nisso, mesmo ainda não tendo CREF. Entendeu? E aí, quando a gente chega, né, no âmbito da assistência, a gente tem uma série de desafios que não é só com o profissional da educação física, não, tá? Porque eu me enquadro, gente, olha só, eu juro, quando eu morrer, eu vou para um lugar muito bom. Eu não sei como vai ser, meu povo, porque isso também inclui economistas, administradores, antropólogos e sociólogos. Gente, eu tenho essas duas formações, sociólogo e futuramente educadora física. Quando nós prestamos o concurso aqui para essa secretaria que nós somos lotados, eles colocaram como profissionais também, para fazer parte do concurso, os profissionais das ciências sociais, vou colocar assim, né? E pedagogos, além dos psicólogos e os assistentes sociais. A gente entende que o assistente social e o psicólogo, eles são as formações base. Mas a gente não pode continuar achando que são só esses profissionais que fazem parte do SUAS. E eu congratulo muito com o Lucas e toda a sua luta relacionada ao reconhecimento do profissional da educação física no âmbito do SUAS, porque nós somos uma boa parte disso, né? E eu tive a oportunidade também de abrir algumas conferências municipais que estão enrolando os processos conferenciais da pessoa idosa, né? E poder falar sobre isso nas conferências. Por quê? A gente está falando sobre envelhecimento multicultural, o Ministério trouxe aí essa pauta muito bem colocada, né? E assim, como é que a gente quer envelhecer? A gente já tem uma população idosa. E eu falo que a gente advoga em causa própria, né? Porque se a gente está falando hoje sobre envelhecimento, a gente trabalha com as pessoas idosas de hoje, mas daqui já é a gente. Nasceu, está envelhecendo. Entendeu? Trabalhar envelhecimento e trabalhar com o profissional da educação física nesse âmbito é desde quando essa criança nasce. A gente está falando sobre envelhecimento desde a primeiríssima infância. Né? E essas são discussões que a gente vem trazendo diariamente na nossa prática de trabalho. Né? A gente vem começando a fazer monitoramento de unidades socioassistenciais, de CCIs e CDIs, porque a gente tem, via Programação Paulo Amigo do Idoso, uma rede gigante. A gente tem quase 200 equipamentos, só em âmbito de Estado. Né? É impossível a gente não falar sobre o profissional da educação física.
ele está presente nos serviços, ele está presente no dia a dia dessas pessoas. E ainda eu anotei umas coisas aqui num dos slides, falando, né, de quem que é esse profissional e tudo que ele exerce nessas condições diárias, né? É o trabalho coletivo, ele trabalha como mediador, ele trabalha como escutativa, ele que muitas vezes está observando, quando a gente vai falar sobre violência, questões mentais, muitas vezes é esse profissional que está ali observando, ué, mas por que fulano não veio? E acionar a assistência para fazer uma busca ativa, para ir na casa dessa pessoa, para saber o que está acontecendo, entendeu? Quando essa pessoa idosa ela vai para esses espaços voltados para atividade física, a gente sabe... A gente tem aí o Jome, gente, conversa com qualquer pessoa que participa de jogos. Você tem a oportunidade de conhecer o Pina numa dessas oportunidades. De gente que está lá, não é porque a prefeitura está bancando, não. Essa pessoa está bancando porque ela gosta, porque ela quer. Entendeu? Na minha cabeça, não existe uma coisa dissociada da outra. Entendeu? Por isso... eu já vou te passar a palavra, Pina. Que quando eu tenho esses espaços de privilégio, né, de estar com o Ministério, de poder discutir, ou pelo menos de levantar a luzinha, ou jogar a luz, a gente fala. Tanto que eu fiz uma pergunta para a menina do Ministério, que foi o seguinte: como é que é o monitoramento dessas academias da saúde? Porque se existe uma questão que as pessoas ainda, em políticas públicas, têm bastante resistência, é fazer monitoramento. É monitorar para aprimorar, não é monitorar para você punir. Né? E posso falar o que a técnica me disse? Ela não me respondeu. Né? Então, assim, só para encerrar assim, essa minha primeira parte, passar a palavra para o Pini e depois colocar o Jefferson para fazer as contribuições dele, saiba que a gente aqui, enquanto pauta do programa, né, enquanto pauta do envelhecimento, porque ainda bem que essa pauta ela é extremamente articulada, né? Então a gente articula até falando com gente no aeroporto, gente, que foi o caso ontem. Tá? Porque eu estava explicando com uma senhora lá uns negócios. Então, a gente vê a sociedade civil se articulando com isso. A gente tem o Viver Melhor, viu, Will? Eu falo muito do Viver Melhor. Meu sonho, sim, enquanto gestora, ainda seria implantar o Viver Melhor no CCIs. E se tudo a gente já teve essa conversa um dia, você lembra disso? E eu não me esqueci disso. Enquanto gestora, a gente está andando por aí, a gente está vendo que a atividade física nos municípios ela é extremamente valorizada. Só que isso a gente tem que continuar fazendo esse advocacy, fazendo essa articulação, para que esse sarrafo suba cada vez mais. Né? Então, por hora... é isso que eu tenho para dizer. Então, eu vou passar para o Pina e depois eu passo para o Jefferson, pode ser? Valeu, Dani. Nossa, eu estou aqui fazendo 1000 anotações. E aí, dessa questão da articulação que você cita, eu vou, se o professor Ale me permite, a gente, nos ensaios, a gente fez aqui brincando aqui, uns 2 ensaios antes de vir para essa apresentação, e a gente veio detalhar, porque tem muita questão, né, da própria internet, a própria passar slides, né? Então a gente veio tentar fazer uma coisa bacana para que fosse apresentado aqui para vocês. E aí, no bate-papo, o Alessandro me trouxe uma seguinte situação recente, inclusive, porque isso já foi colocado em rede e resolvido. Ele estava na sua aula, ministrando aula, e ele notou uma dificuldade com um idoso, que eu não vou citar nomes, pela questão de proteção de dados. Ele estava lá com dificuldade de lateralidade, o professor já notou, opa, levanta a mão direita, a esquerda fica, aí a idosa parece que estava ao lado, né, aí a usuária, falou assim, pô, mas levanta isso aí direito. Bom, ele estava tendo, gente,
um princípio ali de AVC ou outra situação. E o professor constatou isso. Foi chamado SAMU, foi constatado realmente a insulina dele estava com problema. Bom, reunião de rede, né, professora Lê? Reunião de rede, começou a diretora fazer a questão intersetorial, conversar com a pessoal do CREAS, e chegou até a questão do SUS, lá no postinho que ele retirava a insulina. Bom, final, ele não estava tirando, a família não estava retirando a insulina desse senhor. Bom, essa questão de deslize não foi, né? Aí, graças a esse pronto atendimento do professor dentro da atividade física, conseguiu enxergar toda essa situação e rapidamente, hoje ele está sem sequelas e está lá fazendo atividade física. Foi todo um caminho, eu falando aqui, lógico, tem algumas coisas que foram muito rápidas, outras de forma moderada, mas o professor Alessandro pode falar, enriquecer esses detalhes, né, professor Ale? Essa questão, né, do que aconteceu nesse dia. Sim, né? A diretora mobilizou, teve reunião junto com a unidade de saúde, com a equipe, com a agente de saúde, e descobriu-se que ele não estava tomando a insulina, né? Não estavam nem retirando a insulina. Não se sabe o porquê, aí foi uma conversa deles lá da equipe de saúde, mas isso foi identificado, né? E foi passado, teve todo um acompanhamento, e hoje o senhor está de volta, ele está bem, está acompanhando ali. Então, o profissional, ele tem essa proximidade maior com as pessoas, né? Se parar para pensar o potencial que a educação física tem para assistência, porque outros profissionais são visitas periódicas, são reuniões ali de meia hora, e nós estamos ali na frente com eles todo dia. E eles não faltam, viu? Mesmo quando chove, quando está frio, né? Aqui está um baita de um frio na Praia Grande, fico pensando, meu Deus, esse povo com 80 anos saindo na friagem para fazer ginástica. Então, nós estamos na lida ali todo dia. E aí, até o que a Dani estava falando, isso me é muito forte. Por exemplo, como atuar de forma mais contextualizada com suas e com as políticas públicas? Um exemplo é a falta, porque uma atuação padrão em educação física, em serviços públicos, faltou 3 vezes, perde a vaga, chama outro da lista. E não pode punir essas pessoas por isso, porque muitas vezes elas faltam por questões de casa, cuidados de alguém de casa, autocuidado. Você obriga ela a estar ali na unidade para não perder a vaga, às vezes ela vai doente, passando mal. E não, quando na verdade serve para monitorar. Fulana está faltando, por que será? Entrar em contato, conversar com alguém da família, reavaliar, inclusive, as intervenções com a pessoa. Às vezes ela está numa turma inadequada, às vezes ela não está gostando. Então, é aproveitar esses momentos de crise para abraçar mais ainda a pessoa e não afastar ela do serviço, né? Eu gostei muito da fala da Dani nesse sentido. É que assim, né? Às vezes existe essa rigidez, né, nos serviços, e com a pessoa idosa a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade, tem que ter um pouco mais de entendimento, né? Porque a gente está falando de seres humanos em primeiro lugar, né? E outra coisa, só voltando mais uma vez, né, antes de passar a palavra para o Jefferson, sobre a questão da formação, falta realmente um pouco mais de fatores das ciências humanas dentro de uma formação de educação física, né? Eu faço essa crítica porque eu já escutei isso de alunos, por exemplo, questões de gestão, né? Como faz falta disciplinas de gestão, né? E aí isso tem todo um desdobramento. Como faz falta disciplinas que trabalhem muito mais a questão da humanização da atividade física do que sobre biomecânica, sobre fisiologia. São importantes esses aspectos? Completamente. As coisas são complementares. Mas esses alunos, eles saem despreparados
né, dessas formações. E aí eles acabam caindo no mercadão aí, e aí também o SUS e o SUAS acabam falhando na absorção dessas pessoas, né? Então, assim, só queria fazer esse reforço e esse complemento, porque a gente tem grandes desafios, desde o último censo, né? Que a gente tem aí um quadro bem desafiador voltado às pessoas idosas, e que a gente vai precisar de um batalhão de gente para trabalhar com essa população, né? E aí também cabe a nós, enquanto gestores, né, enquanto pessoas que estão pensando sobre isso, junto com a população, pensar em soluções para esse desafio. Vou passar para você, já, tudo bem? Bom, pessoal, vocês conseguem me ouvir, me ver tranquilamente? Sim, perfeito. Maravilha. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo espaço, também saudar aqui o meu colega de profissão, William. É muito importante também que nós, enquanto assistentes sociais, possamos participar dessas discussões, porque quando nós falamos na perspectiva multidisciplinar, é muito importante que tenham-se diferentes olhares e ampliá-lo também. Está ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Maravilha. Eu gostaria primeiramente de retomar como que eu conheci vocês e como conheci o Lucas, porque naquele momento a minha escuta junto com a da Daniele, ela estava bem ativa, e quando foi apresentado, a Dani, na verdade, me apresentou a esse movimento, e foi se colocado a importância do profissional de educação física dentro do Sistema Único de Assistência Social, isso me remeteu até mesmo a minha atuação profissional como assistente social, junto a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, junto também ao acompanhamento das ações que vinham sendo ofertadas no âmbito de centro de convivência da pessoa idosa, centro-dia da pessoa idosa, instituições de longa permanência. Então, antes de chegar aqui em um espaço de gestão, eu estive também no território atuando com todos esses públicos. E eu via diretamente falando o quanto que o profissional de educação física ele estava ali presente, porém de uma forma, vou usar a palavra camuflada, ou até mesmo, como vocês muito bem colocaram, não reconhecidos como profissionais de educação física, habilitados também para integrar essas equipes multidisciplinares, e isso me gerava um incômodo. Por quê? Porque eu via ali que todos nós, enquanto profissionais, estávamos trabalhando pela questão do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, pela prevenção também de situações de violência, que esse é um outro aspecto também muito importante de ser tocado, mas que eu, enquanto assistente social, eu estava ali em uma condição, entre aspas, sim, reconhecida, porque eu já era reconhecido e sou reconhecido como profissional instituído dentro da NOB RH SUAS. Mas o meu outro colega, que estava ali em um trabalho também importante, ele não está reconhecido, ele não estava como ele ainda não está. E quando vocês tocam no ponto da mobilidade, esse é um ponto muito sensível e muito importante de ser reconhecido, porque eu, enquanto assistente social, eu não tenho um olhar técnico para olhar para a mobilidade reduzida como vocês, e eu não tenho realmente, e isso não perpassa pela minha atuação profissional, e eu tenho que reconhecer. Eu tenho que saber também qual é o meu limite dentro de um trabalho estabelecido coletivamente. E eu via que a mobilidade, e ainda vejo, que a mobilidade ela é uma lacuna que ela precisa também ser olhada na dimensão técnica e operacional, e que o SUAS ele precisa também incorporar essa discussão dentro do cenário da política pública.
Física. Então temos muito o que conversar. Naquele momento que conheci Lucas, nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, nós nos movimentamos com a pauta também, nos sensibilizamos. Eu e Dani, em um primeiro momento, enquanto Programa São Paulo Amigo do Idoso, acolhemos a demanda, repassamos e dialogamos com o CONSEAS, que é o Conselho Estadual, o CONSEAS, que tem um papel muito estratégico também. Em um primeiro momento, ele encaminhou para a sua comissão interna, de normas, inclusive, uma comissão de normas. Essa comissão de normas entendeu que era uma demanda que precisaria também ser reforçada junto ao governo federal, e à época foi expedido, inclusive, um ofício do CONSEAS, número 174 de 2024, remetendo essa preocupação também para a esfera federal, ou seja, coadunando também com essa preocupação que o Estado de São Paulo apresentou por meio de interlocutores como o professor Lucas e também como o professor Douglas, à época, que nos trouxeram essa preocupação. Então, sim, nós somos favoráveis a essa pauta, nós dialogamos também e reforçamos a importância disso ser fortalecido, mas para que também o movimento fique ainda mais forte, eu gostaria de reforçar alguns aspectos aqui, e aí já dialogando com o que foi apresentado hoje. É muito importante que também, em âmbito de CREF, a pauta das políticas públicas e da atuação do profissional de educação física nas políticas públicas seja incorporada. E aí eu não conheço a matriz curricular da educação física, e aí esse é um ponto importante, e aí, de repente, o que eu falar aqui possa já até ter sido incorporado, mas se não, até incorporar tem, também... incorporar de uma forma efetiva a atuação desses profissionais em políticas públicas centrais, como saúde, assistência social, educação também, que é uma outra política. É importante que isso esteja em matriz curricular. Por quê? Porque é mais uma forma de reforçar também o olhar da profissão para esses espaços socioocupacionais, que até então são espaços que não são tão reconhecidos e também tão dialogados como poderia e deveria. Então, criar mecanismos e estratégias também para mostrar que é uma profissão legítima, que precisa estar também reconhecida dentro de sistemas instituídos. Então, é muito importante que, em âmbito de processo de formação, essa lacuna seja preenchida. Matriz curricular é um pilar importante de ser discutido. Outro ponto também, que eu acho que vale muito compartilhar, vocês, profissionais de educação física, e aí é uma tarefinha de casa, precisam escrever mais sobre o assunto. E eu já faço uma interlocução aqui com o professor Douglas, porque encontra-se muito pouco na literatura sobre esse binômio entre assistência social e educação física. É muito importante que isso seja ampliado, tanto que na minha breve busca, e eu falo breve e rasa, não é uma revisão de literatura, mas precisaria se ter também revisões de literatura nesse aspecto, eu só encontrei trabalhos muito esporádicos, e entre os trabalhos que eu encontrei o trabalho do professor Alessandro. Então, assim, trabalho do professor Alessandro, encontrei uma outra experiência lá de Maceió, falando também sobre a importância desse profissional, mas percebam, ainda temos muito pouco dentro da literatura escrito sobre. Então, é muito importante também que esse território seja ocupado. Eu entendo também que, além de ser ocupado, de ter o desejo de escrever, ainda é um processo também até mesmo de reconhecimento de grandes revistas e editoras, de entender que é uma pauta sensível e importante, mas ela precisa ser ocupada, ela precisa ser trabalhada. Então, é muito importante também que
não se esqueçam de realmente pensar nesse aspecto da literatura científica e trazer também essa discussão para junto. A Dani já falou, e aí eu volto a confirmar a importância também dos espaços conferenciais, e as conferências, ela é um pilar muito importante. Nós estamos tendo conferências em diversas políticas públicas, nós estamos tendo conferência na assistência social, nós estamos tendo conferência da pessoa idosa, e esses espaços, eles precisam também ser oportunos para que a pauta da educação física seja colocada. Então, vocês, enquanto cidadãos também, pessoas que ocupam espaços na sociedade civil, e também no poder público, coloquem essa pauta como uma pauta prioritária, despertem essas discussões nos processos conferenciais. O Will depois vai falar, o Will pode tocar nesse assunto também. E por fim, eu trago um outro ponto que aí eu deixo no radar, para que a gente possa também triangular esses aspectos e diálogos. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ela é de um tempo que já mudou, né? Nós precisamos urgentemente de um processo de revisão também da tipificação. Esse é um movimento nacional, é um movimento muito mais amplo, mas é um aspecto importante também de ser colocado. Precisamos que essa tipificação também possa incorporar os aspectos do momento atual, que de repente não está aí tão a contemplação de realidades atuais que perpassam pela atuação de cada um de nós. Seriam esses aspectos. Agradeço mais uma vez pelo espaço e nos colocamos aqui à disposição para fortalecer o diálogo e para fortalecer essa pauta. Muito obrigado. Pessoal, obrigado, Jefferson. O nosso tempo, ele esgotou, e eu acho que isso traz uma evidência, de fato, de que a gente tem muita sede para falar disso, né? E aí eu queria abrir para a Márcia, que já tinha se inscrito, para, enfim, trazer alguma consideração. Vou pedir para a gente ser bem objetivo aí também, porque a gente tem 7 minutos, eu acho que vai precisar de muito mais tempo. E todo mundo que tiver pergunta, se você puder anotar, eu agradeço aqui, tá joia? Vai lá, Márcia. Abre o microfone, Márcia. Isso. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, meu nome é Márcia, eu sou assistente social, trabalho na Fundação Tênis, né? E nós trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade social através do esporte educacional. E eu venho atuando como assistente social, é bem novo para mim, porque eu já estou há 16 anos na assistência, já trabalhei em CRAS, CREAS, serviços de convivência, e o esporte é novo para mim. E a gente está criando todo um fluxo, né, de atendimento e de como trabalhar isso da melhor forma junto aos profissionais de educação física. E a gente tem discussões de caso para que eles possam compreender a realidade social das crianças, claro, preservando a ética de cada caso, né? E tem sido muito bom para os profissionais de educação física, né? Uma das profissionais até citou em um de nossos seminários que depois dessa vinda do serviço social para educação para o esporte, ela se sentiu dentro da casa das crianças, né? Então, eu acho que é bem importante essa junção, né, dos serviços, para que a gente possa ter um serviço porque as crianças trazem muitas demandas, principalmente para as atividades, né, sejam recreativas, esportivas, e são demandas que às vezes os profissionais não dão conta, e aí eles precisam contar com alguém que possa dar esse suporte. E eu só queria compartilhar isso, dizer que estou muito feliz de estar no esporte hoje, né? É bem novo para mim também, estou tendo que ler muito e aprender muito, mas é muito satisfatório. Obrigada. Obrigado, Márcia, pela sua inserção. Douglas?
Oi, obrigado. Primeiro, dizer que estou feliz de ver o Mário aí, ex-aluno nosso lá da USP Leste, aí, participando das atividades, enfim, eu sei que está no Tecoporã. Eu acho que é bom, primeiro, agradecer aos convidados, né, eu que fiz a interlocução, mas dizer que foi uma demanda nossa, né, do coletivo Redes Vidas Ativas, sempre bom poder interagir. A gente tem as pautas específicas, né, porque eu milito no campo da gestão, mais do SUS, né, mas eu acho que é isso, a ideia do Redes Vidas Ativas é a gente encontrar sinergia em pautas, porque é isso, a gente tem que militar pela questão do SUS, pelo SUAS, pelas políticas de esporte, mas a gente ainda tem um outro degrau, né, que é militar pela interseccionalidade dessas políticas do ponto de vista da intersetorialidade. Porque para o munícipe, se ele está recebendo atividade física, esporte, práticas corporais, ou o termo que a gente quiser utilizar, né, mobilidade ativa também, aqui que está o Corrida Amiga, que milita nessa pauta, enfim, para o munícipe não está nem aí se isso é da assistência social, do SUS, do esporte, né, mas que ele tenha ser completado e acesso direto, ter direito ao acesso. Então, acho que é fundamental que a gente siga fazendo advocacy específico, né, mas que também a gente aproveite esse espaço aqui para a gente pautar de maneira ampliada, que é uma outra demanda de toda a gestão, né, o trabalho por caixinhas, a formação em caixinhas, né, a gente tem lá disciplinas segmentadas, a gente não tem muitos espaços de troca, né, de convergência de trabalho interprofissional e intersetorial. Então, acho que a gente pode se somar, né, acho que aqui o coletivo está para isso. Se vocês estiverem participando aí das conferências, seja de qualquer setor, que a gente possa pensar em documentos convergentes também, que foi inclusive como Redes Vidas Ativa foi criado no primeiro momento, aí, né, a gente viu que estava um monte de gente escrevendo coisas para pautar os candidatos às plataformas políticas, e a gente escreveu um documento unificando as pautas, então também acho que esse é um exercício de origem do próprio Redes Vidas Ativas, né. Só eu não queria agradecer, não quero fazer pergunta, mas queria também aproveitar, sabendo que a gente tem também esses limites de horário, né? Eu vou sugerir que a gente atrase no máximo 10 minutinhos também, porque eu sei que todo mundo tem as agendas aí, então se tiver que atrasar, que a gente não passe das 11h40, tá bom? Devolvo a palavra aí, Will. Maravilha. Então tem os dois professores aqui que vão falar também, mas a Natália trouxe aqui uma pergunta: falta profissional para vaga ou falta vaga para despertar o interesse do profissional? Por onde começar? Já responde aí, Alessandro, Lucas, Jefferson. Vai, Ale. Era justamente sobre essa colocação da Natália, né? Falta vaga, sim, né? Isso é bem dedutível, porque o exemplo nosso, somos em 12 professores, né? 12 professores de educação física aqui no departamento, ninguém prestou querendo trabalhar na assistência, porque a gente nem sabia o que era, nem sabia o que ia acontecer, o que ia se passar. Como eu comentei no começo da apresentação, eu queria trabalhar na Academia da Saúde, porque eu já tinha tido a formação para saúde, tinha realizado estágio na saúde. Na assistência, quando eu vi, eu fiquei apavorado. Eu até tentei mudar a situação lá, né, na hora de assumir o cargo. Acabou que eu falei, bom, eu preciso trabalhar, preciso ter onde bater meu ponto, bora lá, vamos ver o que acontece. E esse artigo, eu analisei aí a colocação do Jefferson, né? Os editais, porque justamente não tinham quase literatura sobre, e eu queria me preparar para o doutorado. Como é que eu ia chegar para um programa de saúde, né, interdisciplinar em saúde, querendo falar de assistência, se eu não sou uma profissão da assistência, não tive formação de assistência? Então, para convencer minha orientadora, né, antes disso, eu fiz uma pós, né, em política de assistência social. Junto dessa pós, eu desenvolvi esse estudo e deu no que deu. Como não tinha material para se fazer uma revisão bibliográfica, mas tinha vários editais de concurso que, de certa forma, traziam, alguns de forma bem assertiva, outros de forma bem generalista, sobre a realidade do profissional de educação física no SUAS, né, o que era esperado, as formas de vínculo e de atuação. Então, isso é uma luta que tem muito pela frente ainda, mas eu estou muito satisfeito com esse espaço, né? Eu acompanhei a reunião com o professor Douglas, com o Jefferson, que foi realizada em novembro. Tomei um susto, né, quando eu vi a repercussão que já estava tomando, então eu só tenho a agradecer, e ao Lucas também, né, pela parceria profissional e também de estudo. Tamo junto, tamo junto. Sobre fazer algumas observações sobre o que o Jefferson colocou, sobre os artigos,
A gente acabou escrevendo um artigo, o Ale também, são artigos diferentes, né? O dele ele escreveu, foi para o âmbito da saúde, o meu também, não sei porquê, para uma revista. Então, assim, a gente precisa, quando a gente for pesquisar também, Jefferson, vai ter que ampliar para questões da saúde. Então, a gente está tentando, às vezes, entrar em contato com as revistas para corrigir, porque eu fiz um relato de experiência sobre o programa Conviver, o professor Valdecir e, por vias de regra, colocaram essa situação. Isso foi na época de pandemia, um pouco antes da pandemia, né? Tinha um estudo também já engatilhado, só que aí veio a pandemia, a gente não conseguiu seguir. E então é esse detalhe. Sobre o que o professor Douglas colocou, sobre a situação de integração, a gente, quanto Praia Grande aqui, esse professor que é meio chato, chamado Lucas, fez um projeto chamado Integra PG. Eu apresentei os dados para a saúde, e aqui a gente usa o Holostec, né? E o professor, no caso, o professor universitário, que é secretário na época, Kleber, fez um convite. Poxa, vocês podem entrar no nosso sistema. E a gente acabou entrando, e aí vieram outras pastas, esporte, cultura, e a gente lançou o projeto Integra PG na época, que não deu muito certo, porque era piloto, né, da gente conversar, seria referência e contra-referência dentro desse... E aí demanda de um outro dia, né, para a gente estar dialogando sobre isso, mas nós tentamos aqui, viu, professor? Mas a gente precisa ter gestores que querem fazer algumas situações. Na época não deu certo, gerou até alguns problemas políticos, e aí eu tive que explicar algumas situações para a própria líder do executivo, né? E quando você colocou, Jefferson, sobre a questão da matriz curricular, o CREF, isso foi uma situação que a gente pontuou lá numa das reuniões, numa das plenárias. Eu sou delegado, então eu sou uma pessoa muito baixa ali dentro da esfera CREF. Já mostra a questão, né? Nós não temos representantes da assistência social dentro dos conselheiros ou presidência, ou diretoria. A gente não tem. E aí eu fiz essa indagação e parece que o CREF provocou o MEC em uma das situações e o MEC devolveu, falando assim, olha, cabe ao CREF a fiscalização. Isso na época, lá atrás. Isso que eu ouvi até do professor Valdecir, que é um cara que milita sobre políticas públicas, professora Margarete, Mário Charro, enfim, falou isso que o MEC devolveu essa situação. Eu acredito que hoje deve estar com um outro olhar, uma outra ótica, né, frente a tudo isso, né? E colocar a última situação, que aquele caminho que nós percorremos foi para o Conselho Nacional da Assistência Social, gravado na reunião 329 e 331 no YouTube, aprovação desse profissional, né, e devolvendo para a Secretaria Nacional da Assistência Social. E assim parou, né? Eu não sei se a gente, como CREF, ou até como eu protocolei isso via CREF, né? Eu acho que tem que ser por esse caminho, de marcar uma reunião presencial em Brasília para ver o que acontece, né? Vocês também colocaram em ofício, eu fico feliz sabendo dessa situação, vocês oficializaram, então dá mais força. Então, quem puder nos dar uma ajuda, o Will, aí que também milita sobre a área, dá uma força lá em Brasília, porque a gente precisa. E a gente não foi nem via legislativo, a gente foi via executivo. Não pegamos deputados, não, porque todo mundo falava, né? Pega um deputado, pega isso. Eu falei, não, vou pelas vias de lei. A gente fez uma conferência que se cumpre a conferência. A voz civil precisa ser ouvida. Então, nós precisamos dessa ajuda aí. Quem puder ajudar. É isso. Muito bem. Will, posso só fazer uma última consideração? Aí você pode fechar, pode ser? Pode sim. Assim, em questões de contribuição, né, e colaboração com a pauta, a gente, enquanto Estado, enquanto Secretaria de Estado, a gente, como eu já disse, a gente tem alguns espaços privilegiados de fala. E um desses espaços é onde nós ocupamos hoje, que é a coordenação do programa São Paulo Amigo do Idoso, né?
eu e Jefferson, a gente fica à disposição para qualquer tipo de diálogo, mesmo que seja com o CREF, né? Hoje nós não fazemos mais parte do Conselho Estadual do Idoso, mas nós temos representatividade no Conselho. E nós somos programa, né? Nós somos programa de Estado. Eu vi que vocês têm um GT de políticas públicas dentro do CREF, porque as pessoas elas postam as coisas, a gente fica sabendo das coisas. Então, como essa pauta ela faz parte da minha vida também, pessoal e profissional, eu gostaria de deixar claro que nós temos como também contribuir, né? A gente tem como contribuir mesmo e fazer com que isso ele permeie mais o âmbito dos RUAS, né? Tanto que a gente está montando um monitoramento para os CCIs e CDIs, e isso também entra como pauta, né, como observação de campo para saber quem são esses profissionais que estão nesses espaços, né? Então, de qualquer forma, o governo do estado de São Paulo fica à disposição para continuar discutindo isso, né? Porque a gente leva isso para os municípios e isso é muito importante. Então, inclusive, a gente tem um espaço aqui na secretaria para gravação de podcast, junto à Escola de Desenvolvimento Social aqui. A gente fez um primeiro momento que chama Diálogos sobre Velhices, que inclusive o professor Douglas e a Cris, aí do Tecoporã, participaram ano passado, e a gente gostaria de também trazer e já deixar o convite para vocês, que assim que possível, fazer esse diálogo junto com esse podcast, para a gente também deixar isso via escola e vocês também poderem transmitir para os outros pares nos seus âmbitos de trabalho, né? Então, basicamente é isso, e agradecer, como sempre, um prazer estar com vocês. Will, eu acho que seria muito importante outros momentos para que a gente possa continuar dialogando, então eu vou respeitar o tempo limite, tá bom? Mas seria possível aí continuarmos, porque é um debate que só está começando, certo? Só está começando. Só está começando. Jefferson, eu tenho tanta pergunta, e todo mundo que participou do encontro anterior e do planejamento sabe das minhas perguntas, e a gente nem chegou nelas. Eu entendo. Então, por isso que tem que ter outras edições, tá bom? E nós nos colocamos aqui à disposição para continuar contribuindo nesse diálogo. Muito obrigado, viu, pessoal? Maravilha. A gente já passou do horário uns minutinhos, o Douglas provocou aí para a gente fazer uma foto e, enfim, registrar esse momento. Eu acho que é um momento histórico. Ao longo dos anos, né, a gente está com quase 18 anos de REMES, a gente viu o profissional do serviço social adentrar nas organizações que trabalham com esporte. E essa, digamos assim, né, compreensão de trabalho, ela avança para um olhar transdisciplinar. Então, a gente tem, né, isso é muito raro de acontecer, muito desafiador. Então, a gente tem assistentes sociais hoje, né, com uma capacidade de atuar, né, ali, com jogos e brincadeiras e vivências, promovendo as reflexões, e educadores físicos com uma compreensão do fenômeno, da complexidade, das manifestações da questão social, econômica, política, né, com um olhar atento, né. Então, acho que é óbvio que a multidisciplinaridade ela é essencial, porque a gente precisa do espaço para, né, de cada um ter esse momento, mas rola uma discussão interdisciplinar, isso tem avançado, e em alguns casos rola transdisciplinariedade, né, que os nossos conselhos, eles nos limitam, né, a essa atuação, né, por conta de todas as burocracias morais e legais e por aí vai. Mas eu sou um assistente social que amo brincar e jogar, então isso para mim é um instrumento, né, de facilitação de grupos e tal. E tem outros aspectos institucionais, né, que as organizações aqui da REMES, muitas delas não acessam direitos que as organizações de assistência social se obtêm, né, exercem. Então, eu, por exemplo, e várias organizações são constituídas como associações, e lá no CNAE está lá assistência social,
mas pela estratégia e modelo de atuação, elas não são permitidas pelo COMAS receber os direitos que as organizações de assistência social têm. Então, essa é uma outra pergunta que vai ficar para o futuro, e eu imagino que a gente vai ter que marcar mais um outro encontro, e aí também trazer esses aspectos aí que envolvem o universo, né, de outros públicos que a assistência social ocupa. Mas eu agradeço mais uma vez nossa colaboração e fiquei com muita vontade de continuar esse bate-papo e a gente aprofundar esse tema. Aninha, foto é contigo? Eu mesma. Quem puder abrir a câmera agora para a gente registrar esse momento, agora é a hora. Quem puder. Muito bem, sorriam. Aê. Pronto, pessoal. Registrado. Pessoal, valeu, gente. Boa semana aí, bom feriado. Abraços. Obrigado. Semana que vem. Gente, abraço. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.